Paz do Senhor. Irmãos, será que o que você come é puro ou impuro? O que você introduz dentro de você como alimento te faz bem ou te faz mal? Deus diz em sua palavra que muitos cristãos adoecem por causa daquilo que come, não sabendo ele que esse alimento para ele é impuro, é imundo. Então, irmãos, eu quero trazer aqui a leitura de Levítico 11, que se trata de alimentos puros e impuros, o que devemos e o que não devemos comer. Levítico 11, a partir do versículo 2, diz assim a palavra de Deus: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco dividido em dois, rumina entre os animais, este comereis. Então veja que o Senhor disse: de todos os animais quadrúpedes que há sobre a terra, nós poderemos comer os que rumina e tem casco dividido. Esses nós poderemos comer. O que é rumina? Ruminar. Você já prestou atenção, irmãos, que quando uma vaca, um carneiro, um boi está comendo, ele fica mastigando, 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 e ele parece engolir a comida, e depois ele faz com que essa comida volte de novo do seu estômago à sua barriga, e ele começa a remoer, a mastigar novamente. Isso, nesse processo, o animal está ruminando. Ele está remoendo. E casco dividido, basta que você preste atenção, por exemplo, no casco, na pata de uma vaca. Aquela pata dele, ele tem ali uma unha dividida em duas. Isso é casco dividido. Então o Senhor disse que nós poderemos comer de todos os quadrúpedes, todos os que ruminam e tem casco dividido em dois. Versículo 4. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. Então perceba que no versículo 2 e 3 o Senhor disse que nós devemos comer dos animais quadrúpedes todos o que rumina e tem casco dividido. Mas ele diz no versículo 4 que não devemos comer dos que ruminam apenas ou tem casco dividido apenas. Por exemplo, versículo 4. O camelo, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este será imundo. O arganaz rumina, mas não tem unhas divididas, este será imundo. A lebre rumina, mas não tem unhas divididas, esta será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Irmãos, eu quero dar uma pausa aqui para falar um pouquinho da carne de porco. Eu também já comi carne de porco, que Deus me perdoe, e eu tenho até nojo agora disso, dessa carne. Então, irmãos, aqui o Senhor ele abre até um parêntese. Você vê que ele falou, por exemplo, de vários animais e que ele dá exemplo, porque rumina e não tem casco dividido. E você vai perceber que aqui, na passagem do porco, Deus prolonga. Por quê? Muitos brasileiros, muitos povos de todo o mundo, têm a carne de porco como a carne mais gostosa. Comem carne de porco. E o Senhor está dizendo que essa carne é imunda, é impuro, é impróprio como alimento. Daí o porquê que na passagem bíblica o Senhor diz que muitos adoecem. É porque comem aquilo que não é para comer. Daí surge uma doença grave, séria, às vezes até sem cura.
Irmãos, eu vou repetir o versículo 7 e dar continuidade. Também o porco, porque tem unhas fendidas, o casco dividido, mas não rumina. Este será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Então veja que o Senhor disse que o porco, ele tem unhas fendidas, o casco dividido em dois, mas não rumina. Então é imundo. A carne do porco, ela é imunda. Ela não serve de alimento como muitos acham que serve de alimento. É uma carne impura, imprópria para o consumo do ser humano. Continuando no versículo 9. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Então, de todos os animais que vivem nos rios, que têm barbatanas e escamas, é para nós como alimento. No 10, versículo 10, porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas, ou seja, que mexem nas águas, e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominações. Abominação. O que não tiver barbatana e nem escama, que mexem sobre as águas, será para nós impuro, imundo. Ser-vos-ão, pois, por abominação. Da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Irmãos, se o Senhor diz para nem tocarmos em seus cadáveres, que nós devemos abominar, imagine aí você comendo essa carne. Imagine você comendo a carne do porco, que o Senhor disse que é impuro, que é imundo, que não serve de alimento, que é para você abominar esse cadáver. Imagina aí você comendo. Meus amados irmãos, tem uma passagem na Bíblia que Jesus Cristo vinha e saiu de encontrar ele um endemoniado. E Jesus perguntou: qual o teu nome? E o endemoniado disse: Legião, porque somos muitos. E o endemoniado disse: se manda-nos ir, manda-nos entrar naquela manada de porcos, mas não nos manda para o inferno. Aqui tem duas passagens interessantes. Primeiro, o próprio demônio não quer ir para o inferno. Ele disse: não nos manda para o inferno, mas manda-nos para aquela manada de porcos. E o Senhor disse: ide. Então aquela legião de demônios entrou nos porcos e eles se precipitaram, se jogaram abismo abaixo e morreram. Então perceba, irmãos, que você, por exemplo, vários tipos de animais o homem consegue domar. O cão, qualquer outro animal. Agora o porco, é impossível domar o porco. Vai você ensinar o porco, tipo, dá a patinha aqui para ver se o porco dá. É complicado. Pode até ser, né, irmão? O que vem do outro lado, inimigo de Deus, ninguém duvida, não. Bom, voltando aqui ao assunto. Das aves, versículo 13. Das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoço e a águia marinha. O milhano e o falcão, segundo a sua espécie. Todo corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. O mocho, o corvo marinho, a ibis, a galha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Estes vos serão por imundícia. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação.
Irmãos, desse capítulo 20 aqui, que eu li, capítulo 20, todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Eu quero pular lá para o versículo 42, para encerrar o vídeo e não ficar muito grande. Quero ler o versículo 42, ainda do versículo 11. Aliás, do capítulo 11. 42. Veja o que diz o versículo 42. Tudo o que anda sobre o ventre, e tudo o que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo o enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Por que eu pulei aqui para o versículo 42? Porque eu mesmo vejo, lógico, aqui a gente, né? Talvez até você tenha aí em sua família alguém que caça. E quando vai à caça, traz um peba, um tatu, um preá. Veja que a passagem bíblica diz, irmãos, tudo que anda sobre o ventre, que tem 4 pés, ou seja, um tatu ele tem 4 patas, ele rasteja sobre o ventre dele, sobre a barriga dele. Então tudo o que anda sobre o ventre e tem 4 patas é imundo, é imundícia. Como é que uma pessoa vai no mato, traz um peba, um tatu, traz para dentro de casa e come? Alguém pode dizer assim, ah, mas eu comi e nunca morri, legal. Estou aqui até hoje, legal. Também tem uma passagem na Bíblia que diz, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Antes você não sabia, mas agora você está sabendo. Se você comer desses animais impuros, pode ser que mais tarde venha te acontecer alguma coisa com a tua saúde. Pelo menos você vai estar sabendo o que te causa, o que te causou essa doença. Então, irmãos, um apelo aqui para vocês, cristãos, filhos de Deus, se afastem do que é impuro. Não comam essas carnes que o Senhor deixou como imprópria para alimento. Irmãos, a palavra de Deus diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, irmãos, eu acredito que o Espírito Santo não habite no que é impuro. Então, irmãos, a gente não pode de maneira nenhuma se alimentar de carnes impuras, aves impuras, seja o que for que seja impuro para o nosso consumo. Leia o capítulo 11 da Bíblia, irmãos. Êxodo também fala exatamente desses animais que nós podemos e não podemos comer. Na verdade, a palavra de Deus diz que esses não são os alimentos que Deus deixou para o ser humano. Os alimentos que Deus deixou para o ser humano é frutas, legumes, verduras. Então, amados irmãos, leia o capítulo inteiro de Levítico 11. Ali está escrito o que você pode e o que você não pode comer. E assim, nós saberemos da vontade de Deus para nós e nos afastamos de certos tipos de alimento que nós pensávamos nos fazer bem. Ok, irmãos? Fica a dica aí. Um abraço e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Amém.